Vamos lá então, prosseguindo aqui com mais um momento muito especial do Sapiranga Summit 2022. Lembrando que o Sapiranga Summit é uma realização da Prefeitura de Sapiranga e Nova Sapiranga, F2 Conexões Mais Inovação e Sebrae X. Patrocínio da Pipe, Sicredi Caminho das Águas, Calçados Beira Rio, Informatize Centro Educacional e Amigo Internet. Da mesma forma também, aqui durante a palestra vai ser liberado perguntas, um time de perguntas, através do Instagram do Inova Sapiranga, nos comentários do post correspondente, então, à palestra que teremos a seguir com esses dois empresários especializados em negócios digitais que mantêm no ar pelo YouTube o canal Elementar. Arthur Roth e Thales Passos. Vamos lá. Tudo bem? Bem-vindos. Maravilha. Boa palestra aí para todos. Alô. Oi. Boa tarde a todos. Eu sou o Thales, aqui o Arthur. A gente vai fazer uma palestra hoje, então, criando um negócio de conteúdo. O nosso negócio, essencialmente, a gente tem uma empresa que produz conteúdo de alto valor na internet e entretenimento informativo no YouTube. Em outras palavras, nós somos um canal no YouTube. Mas é muito mais do que isso, né? Hoje a gente tem nossos números, né? A gente tem 760 mil inscritos no YouTube, mais ou menos. Nesses 4 anos de trabalho, a gente fez 52 milhões de visualizações no YouTube. Um ponto interessante é que agora, esse último mês, agora de setembro, a gente fez 5,5 milhões, que é um pouco mais de 10% do que a gente fez nos últimos 4 anos. E do último ano para cá, a gente fundou uma escola digital, com cursos digitais. A gente tem atualmente mais de 2.000 alunos ativos. Bom, então a proposta hoje vai ser como funciona um negócio de conteúdo, né? Muitas pessoas sempre perguntam isso para a gente, como o YouTube funciona, essa é outra grande pergunta. O nosso modelo de negócios, que é um pouco diferente do tradicional, assim, e como a gente começou tudo isso do zero, sem informação, sem investimento, nas horas vagas e a 8.000 quilômetros de distância. Eu morava no Canadá e o Arthur aqui no Brasil, e a gente conseguiu construir esse negócio com todas essas barreiras, digamos assim. E algumas curiosidades como o canal quase virou um canal de turismo, como um vídeo mudou o jogo e como a gente foi contatado pela Band News para uma parceria. Aqui então alguns exemplos dos nossos vídeos. A gente trouxe 6 vídeos que realmente marcaram alguma fase do canal. O primeiro vídeo é uma história muito interessante. Eu fui no mercado com a minha mãe, atrás de um vinho, cheguei, peguei todos os vinhos que tinham na prateleira e o vinho custava R$39. E aí a gente foi para o caixa e a moça estoquista, que recém tinha colocado as garrafas ali, queria saber quem é que tinha levado todas as garrafas de vinho. Ela chegou no caixa e começou a conversar com a gente, papo vai, papo vem, e ela falou que esse mesmo vinho de R$39 estava sendo vendido numa outra rede por R$300, com um rótulo diferente. E eu saí do mercado, mandei um áudio para o Arthur na hora. Eu falei, cara, vamos atrás disso aí. E nasceu um vídeo que em 2 semanas bateu 1 milhão de visualizações, o que para nós é muita coisa. Um outro vídeo que a gente lançou recentemente também, que veio logo depois desse do vinho, o segundo aqui no slide, é um vídeo sobre ateranos, né, que basicamente a gente conta a história da Elizabeth Holmes, que ela, desde muito cedo, né, assim, nossos vídeos eles têm uma pegada mais de documentário, mais aprofundado, né, e nesse caso a gente trouxe a história dela, onde ela é uma pessoa que ela sempre quis ser muito rica, muito poderosa, construir uma empresa muito grande. Ela gostava muito do Steve Jobs, ela até se vestia e falava que nem ele. E aí ela criou uma tecnologia que a proposta era conseguir examinar, fazer um exame de sangue completo, com todos os exames imagináveis e necessários, com uma gota de sangue que saía na hora o resultado, né? A proposta dela de tecnologia claramente é impossível, mas o mais interessante
dessa história é que ela conseguiu enganar muita gente importante, né? Entre eles 2 presidentes americanos, muita gente do governo, investidores muito bem-sucedidos, muito ricos, assim, com uma tecnologia que nem na base dela ela funcionava, assim. Então, isso é muito interessante. Aqui o terceiro vídeo que a gente colocou, esse vídeo já é uma pegada diferente, ele se aproxima um pouco mais da nossa proposta inicial, assim, que sempre foi falar um pouco de empreendedorismo, e para bater um pouco em cima da percepção que existe, às vezes, de que é muito difícil empreender e começar um negócio quando tu entra em um mercado que já existe muitos concorrentes, especialmente grandes concorrentes, né? Então, a gente busca quebrar um pouco isso, e ele também teve outros propósitos, né? Porque foi um pouco depois da gente lançar o nosso principal curso, onde a gente ensina as pessoas a fazer basicamente o que a gente faz, né? Então, o roteiro foi construído dentro do curso, e o próprio roteiro em si teve também um papel de vendas, e ele foi super bem sucedido nisso. Enfim. O quarto vídeo, então, um vídeo muito especial para mim. Eu gosto muito do Senna, sou fissurado em tudo que ele fez, e eu queria muito contar a história dele, só que no canal, como a gente fala sobre empreendedorismo, economia e negócios, eu precisava de uma tela em branco para poder construir essa história. Então, juntamente com nossa roteirista, eu acabei entrando a fundo na história dele e tracei um paralelo entre a história político-econômica do Brasil na época, quando o Senna surgia, como ele chegou no ápice, e o Brasil estava muito lá embaixo, assim, muito mal, e depois como isso se encontrou de novo, mas o Brasil querendo subir e o Senna meio que descendo, né, um pouquinho antes de 94, até culminar em 94, que são onde os dois paralelos se encontram, que é o caso quando o Brasil lança o Real e como o ano da morte do Senna, né? Então foi muito importante para mim poder ter essa criatividade, assim, poder colocar essa criatividade e trabalhar em conjunto com a nossa roteirista, que surgiu esse vídeo de 40 minutos, que foi realmente muito importante para nós. Um outro documentário que a gente lançou recentemente foi da Rainha Elizabeth, né? A gente já estava em produção desse roteiro, né? Que acho que, se não me engano, foi esse ano que ela se tornou a monarca que ficou mais tempo no poder, no trono, na Inglaterra, e a segunda que ficou mais tempo no mundo. E aí a gente foi surpreendido pelo falecimento dela, e aí nós tivemos o desafio aí de produzir um documentário que tem quase meia hora em 24 horas, né? E a gente se dividiu ali com a equipe de produção e acabou fazendo um corujão, entre aspas, e conseguiu aprontar ele, né, de um dia para o outro. Então, foi um feito bem incrível, assim, para o tamanho da nossa equipe, assim, né, que é bem enxuta até. Se fosse deixar esse vídeo em tempo normal, imagina umas 2 semanas, talvez, 1 semana e meia, sendo rápido, de produção, de edição, né? Então é um vídeo realmente muito pesado. E o último vídeo é um vídeo muito clássico, elementar, explicando uma coisa que pode ser um pouco complexa, trazendo para um público que não entende muito de economia. É um vídeo sobre economia, mas ele é sem economês, como eu gosto de falar, né? Então ele traz uma situação um pouco complexa, até essa foto é muito emblemática da época, né? Muitos professores, inclusive, recomendam aos alunos assistir esse vídeo, e isso é uma coisa que nos deixa bem contente, assim, pelo respaldo que a gente tem, né? Mas, para tudo isso acontecer, a gente tem que contar um pouco rapidamente a nossa história. Eu vou passando um pouco rápido aqui, até para cuidar o tempo, né? Tudo começa lá em 2017, quando eu estava terminando a faculdade, engenharia de produção, procurando desesperadamente por uma oportunidade de estágio, e eu simplesmente gostava muito de foto e vídeo. Gostava de tirar foto de vez em quando do celular e acompanhava muito o YouTube já nessa época. Nessa época aí eu estava prestando serviço de mídias sociais, né, e nesse trabalho eu me encontrei precisando produzir alguns vídeos e, coincidentemente, eu tinha uma câmera já. E isso a gente uniu o que a gente tinha em comum. Eu gostava muito de foto e vídeo, já acompanhava algumas pessoas, e o Arthur precisava produzir alguns vídeos e tinha uma câmera. Então a gente se uniu para fundar a Flag Produtora, que foi por muito pouco tempo. O que era a Flag Produtora? Essencialmente um logo e uma página no Facebook, e a gente via que produzir vídeos era uma grande oportunidade, basicamente isso.
Os caras que eu acompanhava no YouTube na época, o Peter McKinnon lá na esquerda e aqui o Parker Walbeck, eles meio que se complementavam, porque o Peter McKinnon fazia um estilo vlog e o Parker Walbeck fazia uma coisa mais de serviço, ele prestava serviço para imobiliárias, para empresas e tudo mais. Então eu achei que juntar os dois poderia ser interessante, uma pegada tanto do YouTube muito moderno com o Peter McKinnon, mas também com a pegada de serviço do Parker Walbeck. E disso nasceu nosso primeiro vídeo promocional do curso de barbeiro. O Arthur trabalhava na Embeleze e a gente precisava fazer um vídeo promocional, né, do curso. E desse vídeo aí surgiu o vídeo promocional de 5 anos do Jornal Repercussão, que foi um grande feito assim, para a época, né? A gente foi de um vídeo de 3 minutos para um vídeo de 7 minutos. E nessa pegada toda eu utilizava um software chamado Filmora, que foi o primeiro software que eu utilizei para fazer o primeiro vídeo, mas eu precisava muito sair da minha zona de conforto para poder trazer ainda mais qualidade para os nossos vídeos. Então eu fui diretamente para o Premiere, que era o mesmo software que os 2 caras lá que eu acompanhava utilizavam, né? E só para vocês terem uma noção, esse é o layout do Filmora e esse é o layout do Premiere. Então realmente assim é bem diferente, né? Muito botão. Então é como se tu saísse de um carro para um avião, assim. Realmente foi uma. Mas isso não é tão simples. Não é simples eu dizer para vocês, vou sair de um para ir para o outro. Não é tão simples. A gente realmente precisa se dedicar muito para fazer isso, né? E aí vem o ano 2018, que foi em busca da estabilidade. A gente entregou o vídeo promocional em fevereiro de 2018 para o Repercussão. E eu estava entrando no último semestre de faculdade, 8 cadeiras e o TCC, era muita coisa. Eu estava frustrado por não conseguir estágio, com muito pouco tempo para produzir qualquer tipo de vídeo, então eu decidi que eu ia para o Canadá. Nesse mesmo tempo, o contrato de trabalho que eu tinha foi cancelado, né? Ao mesmo tempo, o proprietário da casa que a gente morava de aluguel, ele pediu a casa de volta, né? E isso criou uma grande instabilidade financeira. E quando a gente tem uma situação assim, o nosso objetivo, né, é resolver esse problema imediatamente. E aí, né, passou um tempo ali, as coisas se estabilizaram de novo, eu comecei a trabalhar numa empresa 100% digital, né, que todo mundo trabalhava home office já, toda a empresa era remota. Todos os produtos e serviços eram vendidos online, né? Então é uma empresa que não tem sede física, não vende produto físico, é tudo digital. E isso aqui, a gente marcou ali o slide, porque isso fez bastante diferença depois para a gente estruturar o canal e a maneira como é que a nossa abordagem sobre o negócio. Enquanto isso, eu terminei a faculdade, formado em engenharia de produção e fui para o Canadá. Quando eu cheguei lá, parece fácil, né, sair de um país para outro, mas realmente a cultura é muito diferente, a gente tem que começar as coisas do zero. Então, eu acabei conseguindo um trabalho num restaurante, como eu era cozinheiro, né? Então, acordava, estudava, daí de noite eu ia trabalhar. Então, eu me senti até um pouco frustrado por pensar que eu ia ficar fazendo isso por muitos anos, né? E nessa época, inclusive 2018, quando eu cheguei lá em agosto, como eu não tinha muito tempo, eu mergulhei a fundo no YouTube. E o YouTube, como a gente coloca ali, YouTube CA, é o YouTube Canadá. Ele não é diferente do brasileiro, mas ele começou a me indicar vídeos lá de fora, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá. E abriu muito a minha mente, assim, porque até então o YouTube aqui no Brasil, os conteúdos não eram tão bem feitos, né? Então aquilo começou a criar um movimento aqui na minha cabeça para fazer alguma coisa com o YouTube. E nesse mesmo tempo, já na segunda metade de 2018, meu trabalho estava indo super bem, assim, e aí eu fui num evento em São Paulo que mudou a perspectiva como eu olhava para o YouTube, né? Porque lá o cara que era responsável pelo evento, ele estava contando da empresa anterior que ele teve, onde o objetivo deles, né, era ter 300 sites, cada site com X artigos, e cada artigo ele tinha o objetivo de render de $1 a $2 por dia de AdSense, né? E no final das contas, fechar um faturamento mensal muito alto, né? Mas tudo com pequenas coisas. E aí eu pensei, beleza, né? Ele tinha vendido esse negócio já para o sócio dele, eles fizeram a sociedade, e aí eu fiquei pensando, legal, né? Mas em 2018 o blog já não era o bicho, assim, já estava meio
não era mais algo que estava crescendo tanto, já estava mais em declínio, mas, ao mesmo tempo, o vídeo estava crescendo muito, e o próprio Google estava priorizando o YouTube já em pesquisas, e aí eu pensei, pô, beleza, mas e se a gente fizesse isso com vídeos? Né, tivesse 300 mil vídeos gerando receita todos os dias. Foi aí que a gente viu, né? O YouTube era uma oportunidade para nós. Mais ou menos ali por 2018, esse vídeo chegou para nós, né, que é um vídeo do Perry Galloway contando a história do Peter McKinnon, né, que é o mesmo que a gente já comentou lá no início, né, que ele conseguiu, em 9 meses, chegar a 1,1 milhão de inscritos e 40 milhões de visualizações. Com isso, ele estimou que ele fazia $13 mil por mês só de receita do YouTube, fora eventuais patrocínios. Ele vende um negócio que chama presets, né, que é basicamente... como é que eu explico o que é preset? Preset é um arquivo que, por exemplo, você tem uma foto e você quer colocar uma determinada colorização ali dentro daquela foto. Ela trabalha automaticamente ali. Já são... É uma pré-configuração. Uma pré-configuração, né, de cores, pode ser de qualquer coisa. É uma pré-configuração, basicamente. E além de links de afiliados, como o Amazon, coisa assim, que para eles lá é muito mais comum, assim, eles colocam link de câmeras e coisas que eles utilizam e o pessoal compra por lá, né? Eles usam muito a Amazon. E aí, o interessante da história é que ele começou no YouTube como um meio, né? Ele queria se tornar mais popular, alcançar mais pessoas e, consequentemente, conseguir mais clientes por isso. Porém, o que ele acabou descobrindo é que o YouTube seria muito mais interessante como um fim. Então, ele não ia mais criar conteúdo para conseguir clientes, e sim ele ia criar conteúdo para construir o negócio dele e vender produtos através dali. E isso, para nós, deu outro clique na cabeça, né? Se o cara que é referência em produzir vídeos acaba se dedicando mais para produzir conteúdo do que para prestar serviço, por que a gente não podia seguir esse mesmo caminho, né? Então, foi exatamente o caminho que a gente tomou. Eu vou dar uma acelerada, tá? Senão a gente não vai passar. Sim. Pode ir. Tá, basicamente, como é que o YouTube funciona? E como é que o Google, em geral, funciona? O negócio do Google é vender anúncios, né? Então, a maneira que tudo começou, ele colocava anúncios em blogs, né? Ele faz esse intermédio entre o anunciante e o produtor de conteúdo, né? Então, o Google ele não precisa e não produz conteúdo, mas ele divide a receita que ele gera com o produtor de conteúdo. Quando ele comprou o YouTube, ele acabou plugando esse mesmo sistema, adaptando para o YouTube também, e hoje ele exibe anúncios no canal de várias formas e divide essa receita com o criador de conteúdo. Então, aqui tem alguns formatos de onde ele mostra, mas o mais comum é esse anúncio chato que aparece antes do vídeo, que tu pode pular depois de uma eternidade. Aqui tem 2 conceitos, mais ou menos, como é que funciona, né? O CPM, basicamente, ele é uma métrica que é o custo por 1000 visualizações de anúncio, né? Eu não vou explicar muito em detalhes, senão não vai dar tempo aqui, mas o RPM é basicamente a métrica que a gente usa hoje em dia, que ela é mais certa, assim, que é mais ou menos quanto é a nossa receita por 1000 visualizações, né? Então, já é mais direto, assim, não contabiliza visualizações onde não aparece anúncio e coisa do tipo. E nesse vídeo aqui, ele estimava que o Peter McKinnon fazia $13 mil com um CPM de $2, né? Então, e é uma estimativa extremamente conservadora. Provavelmente, bom, ele fala que esse vídeo é de 2017, então pode ser que naquela época isso era verdade. Hoje, provavelmente, ele iria fazer no mínimo $10, né? Então ele faturaria no mínimo 5 vezes mais só do AdSense dele, tranquilamente. Eu também não vou entrar muito aqui, que é o conceito que a gente usa hoje de RPM real, né, que é a nossa receita por 1000 visualizações, mas é um pouco mais complexo porque o YouTube nos mostra o quanto a gente gera de receita de AdSense, que é dos anúncios do YouTube, que hoje já não é mais tão representativo para nós, porque a gente usa a nossa audiência principalmente para vender produtos nossos. Então, o RPM real que a gente calcula, a gente já engloba tudo, né? Mas, para fazer isso, não é tão simples. A gente tem que traquear isso tudo da internet, vincular ao vídeo que, por exemplo, originou uma venda ou coisa do tipo, né? E depois somar todos os valores. Enfim, eu não vou entrar muito nesse detalhe que é mais técnico. E aí, então, a gente começou com o YouTube em paralelo.
Como eu estava lá no Canadá, eu fiz um vídeo meio estilo vlog, foi o primeiro vídeo que eu fiz. Depois a gente entrou em outros 2 vídeos, e foram 3 vídeos a partir de 6 de outubro, que foi a primeira data de lançamento, né? Mas eu já estava pensando naquele primeiro vídeo ali há 2 meses já, então foram basicamente 3 vídeos em 6 meses. Mas as datas de lançamentos é mais ou menos assim, 40 dias mais ou menos de lançamento entre eles. E 2019 veio, e nessa época eu já tinha mais tempo livre, eu tinha terminado de estudar, já tinha me formado lá, então eu tinha pelo menos 2 dias livres inteiros durante a semana, eu podia me dedicar um pouquinho mais. Todo o meu tempo livre era dedicado aos nossos vídeos. Então, em 2019, a gente acabou postando 18 vídeos. Isso dá um vídeo a cada 20 dias. E alguns desses estão aqui. A gente tentou seguir uma linha mais empreendedorismo, contando a história da Microsoft, da Amazon, do Uber. E aí, eu contava algumas histórias para o Arthur, e ele falou, então faz um vídeo aí sobre o Canadá. E a gente fez um, deu certo, fez outro, e assim a gente acabou quase se tornando um canal de turismo, né? Aqueles canais onde as pessoas perguntam quanto é que custa o carro ou o preço da Nutella no supermercado, né? Só que isso gerou um grande problema, porque a gente queria falar sobre empreendedorismo, mas a gente trouxe uma galera para o nosso canal que queria saber sobre o Canadá. Nessa época a gente cresceu de 6 para 30 mil inscritos, né? E o resultado disso foi que a audiência grande que chegou, que havia acabado de chegar, ela não queria saber nada sobre empreendedorismo, ela queria saber o preço da Nutella no supermercado lá no Canadá. Então, o que a gente sentia? Que o canal levantou a vida, mas morreu de novo, né? Então isso foi bastante frustrante para nós. Essencialmente, o canal cresceu com a audiência errada, mas em 2019 a gente fez a nossa primeira promo, a gente vendeu vários cursos de inglês e começamos a gerar alguma receita. E tudo isso em 2019. E isso é resultado do fato de que a gente já tinha começado em 2018. Ou seja, o importante realmente é começar. Nem que você não saiba exatamente o que você quer no momento, tem que começar. E 2020, então, é o agora ou nunca, que é o ano que, de novo, eu comecei já saindo da minha zona de conforto, eu tive que aprender um outro software também, para melhorar ainda mais a qualidade dos nossos vídeos. E em 2020 o resultado foi 39 vídeos, um a cada 9 dias, só que todo mundo sabe o que aconteceu em 2020, então eu estava trabalhando no restaurante, o restaurante reduziu muito as horas, então reduziu drasticamente, se eu fazia 40 antes, eu estava fazendo 20, mas eu acabei vendo isso como uma oportunidade, porque essas horas que me sobravam durante a semana, eu dediquei completamente ao canal, né? E logo no início da pandemia o canal começou a tracionar muito. E aí aqui a gente teve assim, nosso primeiro momento de sorte, eu diria, porque a gente pegou e criou esse vídeo do Elon Musk no dia 30 de abril, mas assim, foi uma sorte onde a gente estava preparado, porque a gente já tinha uma qualidade de conteúdo muito boa, então, quando a sorte bateu, a gente estava pronto. A gente postou ele no dia 30, no dia 5 nasceu o filho dele, a gente nem sabia que a guria estava grávida, né? E aí, começou a tracionar o canal, a gente fez muitos views naquele tempo, e ali aquele dia 15 de maio, né, deu um novo pico de visualização, e isso começou a transbordar para outros vídeos que a gente já tinha feito. Por exemplo, esse outro vídeo aqui também, que era uma história de sucesso do John D. Rockefeller, né, dá para ver claramente ali no dia 5 que ele começa a dar alguma movimentação, e no dia 15 ele explode também, né, aqui em 2 meses e pouco ele fez quase 300 mil views, que na época para nós era muita coisa. Esse vídeo aqui também estava 4 meses parado, assim, basicamente morto, e aí no dia 15 ele explodiu, e até hoje ele gera visualização todo dia. Aí teve uma parada interessante que aconteceu, que todos esses vídeos bombando naquela época deram um momentum para esse vídeo aqui quando a gente lançou, né, que basicamente pegou também um pouco do hype ali da pandemia, das teorias da conspiração, de que a China tinha criado o vírus em laboratório, né, mas na verdade ele era um vídeo que falava sobre como as empresas, como a China não está mais sendo tanto o país que as empresas vão para produzir, enfim, né, porque já não é mais tão barato como uma vez era, mas acabou que isso tudo
com o Juminoi, a gente fez 500 mil de views em alguns poucos dias ali, e hoje é um dos vídeos que tem mais visualização no canal. E aí foi interessante que esse vídeo aqui estava 400 dias parado, né, e aí, tipo, em 2, 3 dias ele fez 500 mil de visualizações também, tipo, um conteúdo que a gente não esperava nada dele. E aí, o interessante é que a gente estava, nessa época, aí, com mais ou menos uns 40 mil inscritos, e em coisa de 2 meses, 1 mês e meio, a gente foi para 150 mil. Né? E aí, o interessante disso é que os 40 mil era uma galera muito alternativa, que ao longo de 2 anos tinha se inscrito no canal, e metade queria saber do Canadá, alguns poucos queriam saber sobre empreendedorismo e o resto nem sabia que a gente existia mais. E aí... Não, pode deixar lá. Opa. E aí, tipo, em questão de 2 meses, a gente mais que se renovou. Assim, é como se a gente criasse um canal novo 3, 4 vezes maior em questão de 2 meses. Assim, porque aquela audiência que era muito misturada já não era nem mais relevante assim, dentro do escopo que a gente estava agora, nesse momento aí. Nesse mesmo tempo, se criou um novo momento de instabilidade. Né, eu fui demitido, né, não fui demitido necessariamente, mas eu perdi um cliente grande que eu tinha. Isso criou um momento de instabilidade, mas o canal estava bombando e, se era para acontecer, tinha que ser agora. Né? E a meta era, de fato, viver do canal. Então, eu lá fora, eu já conseguia, como eu chamo, eu desligava o meu cérebro quando eu chegava na cozinha, porque era um trabalho muito braçal e tal. E eu já estava planejando voltar para o Brasil e trabalhar exclusivamente com o canal. E por que esse desligar o cérebro é importante? Porque eu chegava na cozinha, eu tinha que preparar algumas coisas e eu focava todas as minhas energias no canal. Então, eu estava sempre pensando em alguma coisa para fazer para o canal. E a gente continuou crescendo muito, mas a gente continuou com alguns erros e acertos no conteúdo, alguns temas pouco relevantes, mas a gente teve venda de produtos e a gente testou muitos produtos, diferentes cursos de inglês, a gente melhorou bastante as ofertas nessa época, coisa que se a gente não tivesse iniciado em 2018, a gente não teria feito em 2020. Então, aqui a gente começou já uma expansão, né? Até então a gente já tinha alguma coisa terceirizado, mas a gente começou a expandir mais, né? Em 2020 o Thales voltou para o Brasil e aí, né, eu continuei trabalhando com alguns clientes que eu tinha até que as coisas ficassem estáveis, mas nisso a gente já estava com pessoal terceirizado em vários aspectos de roteiro, assim, que é uma parte muito personalizada, né? A gente contratava o 80/20, que basicamente, né, a gente passava uma estrutura para uma pessoa, eu dizia exatamente o que a gente queria, ela nos entregava o material e a gente conseguia trabalhar em cima ainda para deixar com a nossa cara, com a nossa autenticidade. Começou também a terceirizar parte da edição, né? A gente começou a contratar o pessoal que trabalha até hoje com a gente para fazer principalmente a parte inicial, né? Que a gente foi treinando o pessoal ao longo de todo esse processo. Né? E a thumb, que são as capas dos vídeos, já foi 100% terceirizado. Então veio o ano de 2021 com a estabilização, a gente postou 73 vídeos, um vídeo a cada 5 dias, o que é para nós um marco muito interessante. Assim. Em março de 2021, daí eu larguei os outros clientes que eu tinha para focar exclusivamente no canal. Em 2020, a gente teve aquele crescimento bem abrupto, assim, em partes inesperado, mas a gente continuou fazendo muita coisa errada. Assim, a gente demorou bastante tempo para entender o que tinha funcionado, então tinha meses que eram muito bom e meses que era horrível, assim, né? E a gente foi aprendendo ao longo do caminho. Quando entrou 2021, isso já não aconteceu mais, praticamente. A gente acertou muitos vídeos em sequência e estratégias em sequência, né? E aí só foi adiante. E aí, para mim, veio bastante o domínio ainda mais forte do Premiere e do After Effects.
E nosso primeiro pensamento era num curso de edição. A gente queria fazer alguma coisa, a gente queria ensinar as pessoas. Como eu estava já muito bom no Premiere e no After Effects, a gente pensou nesse curso de edição. Mas depois a gente pensou, por que não o foco em produção de conteúdo? Já que a produção de conteúdo mudou a minha vida, podia mudar a vida das pessoas também. E a gente queria dar a oportunidade das pessoas entender como funcionava o nosso negócio. Então, em 2021, eu costumo dizer que tudo tem seu tempo. É tempo ao tempo. Esse vídeo, ele representa muito isso, porque o título dele é A Verdade sobre os Carros a Hidrogênio. Esse vídeo aqui, ele exige muito tempo de pesquisa, livros, teses, doutorados e tudo, de física, de química, de coisas que eu não via há anos, para poder transformar esse assunto que é complexo em uma coisa mais simples, para as pessoas poderem entender como é que funciona. Se a gente tivesse feito isso aqui em 2019, não ia sair um vídeo tão bom, porque a gente não sabia exatamente onde pesquisar e como fazer as coisas. Então, por isso, mais uma vez, começar em 2018 foi muito bom, né? 2021 também foi meu primeiro contato com um roteiro todo feito por mim, com significado. Eu trouxe uma coisa que estava acontecendo no momento, que o Elon Musk botava umas frases no Twitter e as coisas aconteciam, o pessoal comprava umas ações e tal. Eu pensei, vou investigar isso aí. Eu descobri que ele sofria bullying no colégio, e aí, no fim das contas, hoje ele faz isso para meio que mostrar para o mundo que é ele que manda e tal. Eu acho interessante esse ponto aqui, porque a gente sempre criou muito roteiro, mas a gente sempre usou histórias que existem, né? Exato. Por exemplo, história de alguma empresa, de algum empreendedor. Aqui foi 100% investigado, criado do zero, né? Era uma tela em branco e eu comecei a escrever, né? E no meio do roteiro que eu percebi, nossa, ele sofria bullying e hoje ele controla o mercado, então é uma maneira dele mostrar como ele manda, né? Pode concordar ou não, mas foi a maneira que eu encontrei, né, de transmitir o assunto. Esse aqui é um vídeo que representa muito assuntos que eu gosto, que antigamente ia ficar muito difícil de fazer um assunto assim. Eu gosto muito de carro e tal, e no fim das contas, quando eu voltei para o Brasil, lá no Canadá, eu andava muito de trem, de ônibus. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha que comprar um carro. E aí eu fui ver os preços dos carros, eu pensei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Vou investigar. Daí eu fui atrás, e isso em 2021, hoje, né, tá bem pior. Mas, enfim, no fim das contas, é uma propaganda da Fiat, que foi feita em 2016, eu fiquei com aquilo na cabeça 5, 6 anos, né? E eu resolvi fazer um vídeo resposta ao Pedro Bial, porque ele disse que carro é um investimento. Eu falei, não senhor, eu vou fazer um vídeo para responder. E a gente transforma qualquer assunto, e isso é muito interessante, porque um inscrito nosso falou, faz a história da VEG, mas eu não posso fazer a história da VEG e colocar o título ali. Ninguém vai querer, ninguém vai se interessar, ou poucas pessoas vão se interessar. A VEG é uma fabricante de motores elétricos, ok? O que a gente pode fazer para melhorar esse assunto, para gerar mais curiosidade? A gente faz uma pergunta, será que a VEG é a Tesla brasileira? Aí esse vídeo deu certo, muita gente também gostou desse vídeo. E a gente também está fazendo a história de uma empresa brasileira, né? Outro vídeo que foi até um pouco simbólico aí, 2021, foi esse que a gente fez sobre a Starlink, porque funcionou muito bem falar e fazer vídeo sobre o Elon Musk, ele estava muito em alta, né? Mas a gente não é um canal de fofoca, assim, a gente não vai fazer um vídeo sobre qualquer coisa. Então a gente começou a investigar mais o que tem, né, tipo assim, de interessante a ser falado. Esse vídeo tem vários pontos interessantes, assim, não só sobre a tecnologia, mas sobre o que ela possibilita e tudo mais, né, de uma internet que não, principalmente que não passa cabo e que, né, por satélite, que principalmente ele ultrapassa as regulamentações, né? Então, num país que nem na China ou na África, lá onde tem um monte de ditador, a pessoa teoricamente pode conseguir ter acesso à internet, né, e ultrapassar aí essas barreiras. Outra coisa que a gente começou a fazer também bastante foi entender o que funcionou e replicar, né? Basicamente, a gente pegou um tema que funcionou muito bem lá em 2019, mas que demorou 1 ano e meio para pegar no tranco, e a gente refez ele do completo zero, assim, não é o mesmo vídeo, mas a gente usa a mesma abordagem, assim, não fala sobre as mesmas coisas, nem os mesmos exemplos, né? Mas a gente usa o que a gente chama o mesmo ângulo que funcionou, que é basicamente o que chamou a pessoa para assistir, né, que é a curiosidade, e a gente refez isso e deu muito certo. E a gente refez isso de novo, porque naquele mesmo vídeo lá, a gente fala 1, 2 minutos
sobre os shoppings que estavam fechando, lá nos Estados Unidos, principalmente. E aí, em 2021, a gente teve... isso ocorreu de novo, né, principalmente na pandemia, as lojas fechando, principalmente o lojista pequeno, né, se ferrando, e normalmente quem banca um shopping são as pequenas lojas, né, que é quem paga os aluguéis estratosféricos, né, e aí surgiu esse vídeo aí, que é o que hoje a gente tem mais visualização. Ao mesmo tempo, a gente sempre faz muito teste, né, então uma coisa que rolou muito na pandemia foi o êxodo urbano, que basicamente é o oposto do êxodo rural, as pessoas não queriam mais morar na cidade, especialmente se elas não estavam trabalhando. A gente fez esse primeiro vídeo, deu mais ou menos na época, deu mais ou menos, podia ser melhor. Pode passar. E a gente começou a replicar isso, né, porque as pessoas comentavam, né, sobre as especificidades das cidades que eles estavam, e a gente começou a fazer. Eu lembro que o Fim de Nova York foi o primeiro deles, e ele é bem interessante, porque eu lembro que eu sentei e escrevi ele tipo, em 2 horas. É bem bizarro, porque hoje a gente demora mais de uma semana assim, por roteiro fácil. Fácil, é. E ele deu super certo. E a gente começou a replicar a mesma coisa para outras cidades, porque cada uma tem a sua especificidade, né? São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, são 2 cidades com enormes problemas, mas não são os mesmos, claramente. E depois começou a falar de outras cidades. Ficou bastante tempo sem falar sobre isso, mas recentemente a gente fez o da Califórnia, que também foi muito bom, assim, deu bastante resultado para nós. Esse vídeo aqui é importante, até tirei isso aqui de um slide de uma aula, que a gente fala sobre estratégias de YouTube, porque esse vídeo aqui ele tinha sido postado, ele estava bem abaixo da média. Ele basicamente fala mais ou menos da mesma abordagem, né, daquele vídeo que a gente fez do fim dos shoppings, que os shoppings estavam fechando, né, mas ele era mais falando sobre os marketplaces, e ele estava indo muito ruim. E aí a gente tem lá uma política, né, a gente tem uma política de não deixar os vídeos para trás. Então, se ele está ruim, a gente vai ter que melhorar ele, porque a gente já pagou por ele, então, né, tem que fazer valer a pena. E aí a gente mudou só a capa e o título dele, e o resultado... Pode passar aí. E aí o vídeo explodiu, assim, em questão de poucas semanas, assim. E aí foi engraçado, porque por esse vídeo aí, a Band entrou em contato com a gente, né, queria licenciar nossos conteúdos para passar... Aliás, a Band News, né, que é quem entrou em contato com a gente foi a mulher que é responsável pelos canais pagos da Band, né, para licenciar nosso vídeo. Acabou que isso não foi para frente, burocracia de televisão é muito grande assim para simplesmente pegar um vídeo da internet e botar lá. Acabou que a gente teve outros contatos com eles para produzir coisas para eles, mas a gente também não tem interesse nenhum em prestar serviço, né? Então, nosso negócio é produzir conteúdo mesmo. Acabou que não foi para frente, mas foi bem significante, assim, porque a gente viu que a gente quebrou uma barreira, né, de ser visualizado pela grande mídia e pelo pessoal de fora. Assim, uma barreira muito tradicional, né, ir para a TV. Bom, aí veio 2022 e a gente, então, conseguiu fazer um escritório, né, onde tanto eu quanto o Arthur, a gente trabalha lá, e os nossos editores. E isso foi muito importante, porque os editores trabalhando lado a lado e eu podendo ajudar eles, e eles se ajudando, é maravilhoso. A evolução deles assim foi espetacular. O home office tem suas vantagens, mas a presença é muito importante. E o que eles fizeram assim foi sensacional, né? E a gente teve também a lapidação dos processos internos, justamente também por estar mais próximo, e a evolução da equipe, que eu acabei de comentar também, né? Aqui é mais ou menos uma estrutura que a gente tem hoje, de tudo que passa para um vídeo ficar pronto. Em cima ali tem 2 personagens para representar eu e o Thales. Se não ficou claro, se vira. Mas, basicamente, assim, a gente cria a ideia, a gente sempre tem um banco de ideias assim, que podem ser interessantes, tanto pela ideia ser interessante, quanto pelo potencial dela de gerar resultado, né, em vários aspectos, não só de visualização, mas que ele tem para conectar potencialmente com alguém que pode se tornar nosso consumidor. Então, a gente já faz uma estrutura muito bem feita, basicamente, a gente faz uma pré-pesquisa, estrutura isso em capítulos e passa para uma roteirista para ela fazer
um trabalho mais próximo possível dentro do que a gente quer, né? Essa é a maneira que a gente encontrou de terceirizar sem perder a autenticidade e a identidade do canal. Ela fazendo a entrega do roteiro, né? Hoje a gente tem uma roteirista principal e umas 4 ou 5 pessoas também fazem roteiro, mas não com tanta frequência. Aí passa para revisão e gravação, que hoje, normalmente, quem está fazendo mais isso é o Thales, né? E aqui já mudou várias vezes, assim. E aí a gente passa para alguns dos nossos editores, que hoje a gente está com 3 editores no escritório, mais uns 2 ou 3, assim, de freela, mas que fazem mais outras coisas, TikTok, Instagram, e alguma coisa inicial, assim, né? Mas os vídeos do canal mesmo, eles passam pelos editores que a gente tem no escritório, né, que fazem um trabalho maravilhoso, inclusive eles estão por aí. E aí, depois disso, ele vem para revisão e postagem, que basicamente a gente revisa, vê se está tudo ok e posta. É muito importante essa linha, porque eu sempre editei, eu comecei editando, na minha cabeça eu criei esse processo todo, esse método elementar de edição, para fazer as pessoas entender. Mas hoje eu não preciso mais editar. Então, só eles editam, e eles editam muito melhor do que se eu fosse fazer, muito melhor do que eu já fui, né? Tem alguns pontos importantes, assim, que eu sempre tive na cabeça o modelo Silvio Santos de monetização, que basicamente o Silvio Santos ele é muito bom em gerar audiência e ele cria produtos para vender para a audiência dele, né? É diferente do modelo tradicional, que sempre vai procurar um patrocinador para anunciar, né? Ele sabe que se tem um patrocinador anunciando num programa dele, é porque aquilo tem valor para o cara. Ele não vai gastar dinheiro, ele não vai receber do outro lado. Então, ele cria produtos para vender, né? Porque ele recebe 2 vezes, basicamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem feito bastante, né? Que é a gente criar produtos para vender, ou então, né, se associar e ganhar por comissão e não um fixo, né? Porque aí a gente corre esse risco. Mas a gente também sabe quanto que vale uma visualização para nós, né? Nesse aspecto é importante, porque a maioria dos criadores de conteúdo trabalham só com publicidade paga, normalmente cobram pouco, muito pouco, né? E fazem publicidade para qualquer um, assim, às vezes, em muitos casos, nem investigam a legitimidade da empresa, aí, né? Como a gente vê aí com esses sites de aposta, essas coisas aí. E tem também o modelo Amazon de negócio, que eu acho muito interessante, que basicamente, o que a Amazon faz? Ela tem os vendedores dentro da plataforma dela, e a maneira tradicional como ela ganhava dinheiro é se alguém comprar alguma coisa na Amazon, ela vai ganhar uma comissão do vendedor, né, quando não é um produto dela. Então, o que ela faz? Ela gasta 1 tonelada de dinheiro em anúncios no Google, não sei se não é o maior anunciante do Google, o cara chega lá no site, ela está perdendo dinheiro ainda. Quando o cara compra alguma coisa, aí ela passa a ver se ela empatou dinheiro, pelo menos, ou teve algum lucro aí. E aí ela mudou esse modelo de negócios. Na verdade, ela conectou os anúncios dela, então hoje ela vende anúncios para o pessoal dentro do site dela. E, se eu não me engano, foi ano passado, ou esse ano, que essa operação dela se tornou lucrativa. Então, ela gasta R$1 em anúncio no Google, ela pelo menos fatura 1 só pelo cara chegar no site. Então, a pessoa pode chegar lá e não comprar nada. A pessoa está vendo anúncio de outras pessoas de dentro da plataforma, então ela já está lucrando. Ou seja, basicamente, ela consegue consumidor a custo zero. Às vezes, ela consegue lucrar, provavelmente, né? E se o cara comprar, ela lucra também. E aí, aqui, eu fiz um modelo meio bagunçado, de mais ou menos como a gente faz um pouco isso, mas é uma coisa que a gente tem buscado melhorar. Porque hoje, como a gente tem nossos próprios produtos, a gente faz bastante anúncio online, né? Então, a gente faz o anúncio, a gente chama a pessoa ou para comprar alguma coisa, ou para assistir alguma aula, ou para se inscrever em alguma coisa. Como a maioria dos anúncios, né, menos de 1% das pessoas vão até a oferta que eu chamei ela, e, sei lá, 1% vai comprar, né? Então, eu perdi a esmagadora maioria das pessoas no meio desse caminho. Então, a nossa estratégia é ter, no mínimo, lucro aí, né? E aí conseguir levar essa pessoa de volta para o canal. Porque uma vez que ela chegou no canal, de alguma maneira ela vai gerar receita para nós, né? Nem que seja frações de centavos no AdSense, ou ela pode compartilhar com alguém, enfim, a gente
constrói nossas próprias listas de e-mail, já trabalhamos bastante com um grupo de Facebook antigamente, ou lista de WhatsApp também. Então, basicamente, esse modelo assim que a gente tem tentado implantar, tem funcionado bem, mas escalando, né? E o que o futuro reserva para a gente, né? Primeiramente, a ideia mais fácil que a gente tem hoje é outros canais em português, porque a gente pode simplesmente indicar através do Elementar. Canais em outros idiomas que tem uma barreira, claro, que é o idioma, né? Tem que transformar isso para um inglês ou um espanhol, mas a gente tem uma facilidade que os vídeos eles estão prontos, eu tenho todos os arquivos dos projetos salvos, então é só fazer algumas modificações dentro desses projetos e sai um novo vídeo em outro idioma. Expandir em outras redes sociais ainda mais, testar outros produtos, trazer outros produtos e, claro, crescer o time comercial, porque a nossa ideia nunca foi quantidade, foi qualidade, só que com a equipe que a gente tem hoje, a qualidade está sendo mantida e mesmo assim a gente consegue expandir um pouco. Mas para expandir mais, a gente precisa de mais gente, vai precisar de mais gente, né? Esse ano aí foi um ano que a gente dedicou bastante a conseguir monetizar melhor nossos views, ao invés de pensar em gerar mais views. Para o próximo ano a gente pensa em expandir um pouco mais esse lado de produção de conteúdo. Outros canais em português é o mais fácil mesmo para a gente, porque é muito fácil a gente levar de um canal para o outro e crescer um canal muito rápido. Outros idiomas, né, têm a facilidade da gente adaptar o que a gente já tem pronto, mas a gente tem que conquistar uma audiência nova. Então, isso é um desafio, assim, enfim, envolve narrador, tradutor, outras coisas. Então, envolve um pouco mais do que a estrutura que a gente já tem hoje. A gente já está produzindo também TikTok, vídeos curtos em geral, assim, mas a gente não foca muito nisso, né? A gente faz aí algumas milhões de visualizações por mês também, mas não é muito lucrativo assim ainda. A operação ela mais ou menos se não empata dinheiro dá prejuízo, assim, mas a gente sabe que logo mais isso vai virar, então tá tudo certo. De time comercial, só para comentar por cima, a gente tem plano de ter alguém dentro vendendo mídia para fora, porque a gente sabe que isso é uma oportunidade, mas para nós acaba não valendo muito a pena fazer, assim, porque a gente tem que se envolver demais, tem que adaptar roteiro, aprovação, coisa assim, e para nós não vale o nosso tempo normalmente. E também para retenção e conversão dos produtos que a gente vende, né? A gente sabe que tem um potencial absurdo para ter um time comercial ali, pelo menos no WhatsApp, para as vendas que a gente acaba se perdendo no meio do fluxo, né? Muito obrigado pela presença, tanto online quanto vocês que vieram aqui. Sigam lá o canal Elementar lá no YouTube. Em nome do Arthur, tanto da nossa equipe, todo mundo, muito obrigado. Tem as dúvidas. Tem as dúvidas. Antes de encerrarmos, então, Thales e Arthur, nós temos duas perguntinhas aqui. O pessoal passou aqui para nós no Instagram do Inova Sapiranga. Sobre roteiros, qual a melhor estratégia e o que não pode faltar nos roteiros? Bom, a melhor estratégia é que depende para cada canal. A gente é um canal altamente informativo que entrega muito valor. Então, o que não pode faltar? Muita informação, veracidade, conferir as informações, né? Hoje em dia são muitas informações, então a gente precisa confirmar essas informações, ir atrás de fontes confiáveis. Por isso que eu falei antes, livros e teses, enfim, é uma coisa que eu costumo ir atrás, porque eu sei que as fontes são oficiais, né? Tem uma coisa que a gente fala muito, assim, principalmente do ponto de vista estratégico, que é o ângulo. Porque às vezes não importa o tema do vídeo que tu vai fazer, mas tu tem que fazer ele de uma maneira que vai interessar para as pessoas. Esse era o erro principal que a gente cometia no início, é fazer um vídeo sobre um assunto interessante e achar que as pessoas também iam gostar, né? Mas isso não é verdade. Então, a gente tem que, né, ter um meio campo aí. Se é um tema que as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, a gente tem que conectar ela com alguma coisa. Por exemplo, ali a gente conectou a VEG com a Tesla, né? Entre outras coisas, aquela que a gente fez ali, que era o fim do varejo, a gente mudou para o efeito Amazon, né, meio que para, entre aspas, como se a Amazon tivesse fazendo as empresas quebrar, os grandes marketplaces. Então, tem que trazer de uma forma que a pessoa vá querer assistir, né, porque não adianta tu criar um vídeo maravilhoso se a pessoa não vai nem clicar,
né? Então, se ela não clicar, tu não vai ter essa visualização nunca. Mais um, então. Com que frequência usar a repetição como dos vídeos do fim dos shoppings, profissões, cidades, para ter resultados sem parecer aproveitamento de conteúdo? Bom, a gente está num evento de inovação, né? E a inovação é cada vez mais rápida. Então, uma coisa que está acontecendo hoje, daqui a 2, 3 anos, pode de fato mudar. Mas, claro, vai ficar muito na cara se todo ano tu fizer alguma coisa, o mesmo assunto, né, digamos assim, só reformulado. Se as coisas não tiver mudado, aí vai ser ruim, entendeu? As coisas têm que mudar, elas têm que acontecer, né? Então, tem coisa acontecendo hoje que não estava acontecendo na época lá do vídeo que a gente lançou dos shoppings. Ou seja, 1 ano e quase 2 anos depois, bem dizer, já mudou. Poderia fazer um novo vídeo sobre os shoppings, inclusive. Por mais que os 2 vídeos sejam parecidos, né? Eles não são, mas também é muita presunção achar que é as mesmas pessoas que vão assistir, né? A gente parte do princípio, a gente tem 700 mil inscritos e faz 700 mil views num vídeo, mas 60% dessa galera que vai ver um vídeo novo nosso nunca nos viu antes na vida, né? Então, na maioria dos casos, isso meio que não importa, mas a gente nunca faz um vídeo igual. Agora, por exemplo, ali que a gente fez sobre as cidades, as pessoas abandonando, como isso é tudo único e diferente, né? Isso não tem problema, no geral, né? Tu repetir a mesma abordagem para um tema diferente, até porque até conecta mais, né? Foi uma coisa que a gente viu que, por exemplo, a gente fez lá o Fim das Cidades, ele teve muito menos conexão quando a gente fez com São Paulo, por exemplo, porque a nossa audiência, a principal audiência que viu, compartilhou o vídeo, foi o pessoal de São Paulo, que vivem com aqueles problemas, inclusive a roteirista que escreveu é de São Paulo, né? Mais um, então, aqui. A Elementar tem uma social media, vocês falaram que querem expandir a equipe e outras redes sociais. Pedido de integrar a equipe, olha. Não, a gente não tem ninguém de social media hoje, inclusive precisa. A gente quer expandir outras redes sociais, mas literalmente falta abraço, né? A gente sabe que é possível, né? A gente tem, por exemplo, no Instagram, lá a gente nem posta Reels porque é um saco, né? Tem que subir no celular e agendar. Quer dizer, nem dá para agendar, então a gente tem potencial lá e simplesmente não faz porque não tem tempo, né? Mas é uma possibilidade, sim. Manda um contato lá, arrasta para cima, trocar uma ideia. Mais um, então, a última. Existe monetização nos shorts do YouTube? Ainda não. Eles anunciaram esses tempos que vão colocar, mas, assim, na nossa perspectiva, a monetização nativa, ela meio que não importa, assim. Se tu vai depender dela, tu meio que vai morrer na praia, mas, assim, ao mesmo tempo, tipo assim, se tu vai começar a produzir conteúdo lá, não precisa estar pensando em monetizar isso logo, porque depois que tu crescer a audiência, é 2 toques, 2 coisas que tu pluga lá e tu vai de não faturar nada para, sei lá, largar teu emprego, talvez, ou, né, construir um negócio em volta disso. É bem tranquilo. Maravilha, então. Eram essas perguntas aí, o pessoal contribuindo também. Show de bola a palestra aí do Thales Passos e Arthur Roth. Obrigado. E por aí não. Já, então, a gente retorna com mais um painel agora, na sequência aqui do nosso Sapiranga Summit 2022. Pessoal, atento aí, a gente vai ter um intervalinho agora só para ajeitar aqui o palco para receber os nossos painelistas e mediador. E aí sim, a gente segue então com o Sapiranga Summit nesse segundo dia de troca de ideias, de inovação, de novas ideias, de tecnologia aqui em Sapiranga. Sapiranga, literalmente, no caminho aí da tecnologia e da inovação, é claro, para as novas, futuras gerações. Afinal, como foi falado já hoje aqui, nunca tem idade, não tem limite para a gente inovar. Então é isso que a gente está aprendendo também aqui com o Sapiranga Summit. Então, a inovação faz parte do nosso dia a dia e de todas as idades. Sapiranga Summit já volta com mais um painel.